meu pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Estando então dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando dois moendo no moinho, será levado uma e deixado outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estáis vós apercebido também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Amém? Feche os teus olhos em nome de Jesus. Glória a Deus. Pai amado e querido Deus, eis aqui a tua palavra, Senhor. Papai querido, há um propósito, Pai amado e querido Deus, do Senhor nesta noite, Pai, sobre as nossas vidas, Senhor. E sabemos, Pai amado e querido Deus, que o Senhor, Pai, tem falado conosco, Senhor. Oh Deus, primeiro direciona mesmo a tua palavra, Pai. Que os nossos corações, Senhor, estejam, Senhor, como terra fértil, Pai. Que a nossa mente, Senhor, esteja preparada, Senhor. Que os nossos ouvidos espirituais, Senhor, estejam atentos, Pai. Que os nossos olhos espirituais, Senhor, estejam, Senhor, vigilantes, Senhor. Aquilo que o Senhor tem preparado para nós nesta noite. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Glória a Deus, santo e poderoso Deus. Quando eu lia, né, essa palavra, eu falei, Senhor, né? Às vezes nós lemos a palavra do Senhor, quando nós tiramos ali, né, o nosso tempo devocional, quando nós tiramos o nosso tempo para meditar na palavra. Mas há um momento que quando o Espírito Santo, sabe, ele nos chama para que nós possamos estar atentos e nos alimentarmos da palavra, é diferente, sabe? É algo que o Senhor, ele nos convida, né? E ali ele entrega algo especial, ele entrega algo que os nossos olhos, como a palavra do Senhor diz, eles são abertos a enxergar. E eu comecei a meditar nessa palavra e eu falei, Senhor, né, como pode, né, uma palavra assim, dita por Jesus há tanto tempo, né, há tantos anos atrás, hoje nós acompanhamos, hoje nós vemos diante dos nossos olhos, né, o acontecido ali diante da nossa face, né, no nosso dia a dia, muitas das vezes tão perto da gente. E aqui a palavra do Senhor vai dizer assim que, né, aquele dia e hora ninguém sabe, né, nem os anjos, nem o Filho, mas unicamente o Pai, né? E o que o Pai sabe? Um momento em que Ele permitirá que Jesus virá à terra para arrebatar a sua igreja. Um momento, né, do arrebatamento. Somente Deus é quem sabe, né? O Deus Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso. Mas Jesus, ele traz, né, alertando o povo. Jesus, ele traz, né, despertando o povo. Hoje nós podemos ver, né, que há um tempo onde o povo está adormecido, o povo está desatento. E não é a igreja, o povo do mundo lá fora, não, é nós dentro da casa do Senhor. Muitas das vezes estamos dispersos. E Jesus, ele vem falando sobre essa questão, né? De dizer assim, olha, o povo estava preocupado, né? O povo estava preocupado com o que antes de vir o dilúvio, né? A palavra do Senhor vai dizer que eles estavam preocupados em se alimentar, em comer, beber, casar, dar-se casamento, em festa, né? Quando a gente vai ver, né, a passagem ali que vai falar em Gênesis de Noé, né, do dilúvio, nós vemos um povo que estava corrompido, um povo que, né, estava no pecado, um povo entregue ao pecado, né, um povo que já não
temia a Deus, né? Já não buscava a face do Senhor mais. Aleluia, glória a Deus. E Jesus, ele traz, né, num tempo mais atual, para dizer assim, olha, no versículo 38, portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam. Essa parte, esse trecho, sabe, me pegou muito, porque é uma promessa sobre a nossa vida, né, de que Jesus virá, aleluia, glória a Deus, sobre as nuvens e arrebatar a sua igreja. Aleluia, Deus. É uma promessa sobre nós, e nós, igreja, temos que estar atento 24 horas de que Jesus virá. Porque muitos, igreja, têm dado o seu coração aos deleites da vida, nos cuidados da vida. E muitas das vezes não é no pecado. Você fala, nossa, irmão, mas nós estamos lá no pecado, nós estamos no mundo lá fora. Não, eu não estou. Eu também não estou. Mas quantas das vezes o tempo, ele tem, né, nos envolvido, a correria do dia a dia tem nos envolvido de uma forma, a nossa mente, o nosso coração, que nós estamos, como a palavra do Senhor diz aqui, né, não percebendo de que há uma promessa. Aleluia. Não estamos esperando ansiosamente de que a qualquer momento Jesus, ele virá, aleluia, glória a Deus, arrebatar a sua igreja. Santo e poderoso Deus. E como era, né, naquele tempo, nos dias de Noé, hoje nós acompanhamos. Porque a malícia, a maldade no coração, nós vemos no mundo como se encontra, né? Nós vemos também, até mesmo, né, no meio, né, gospel, né, se dizendo assim, tantas vezes avareza, tantas coisas ruins acontecendo. Mas o Senhor, igreja, ele nos atenta, ele sabe, ele nos desperta. Como a própria palavra do Senhor diz, desperta tu que dormes, acorda. Sabe, que nós possamos nos acordar mesmo, né, e perceber de que os tempos estão passando, né? Hoje foi até falado lá na igreja, né, no culto de manhã, que muitas das vezes queremos adquirir, queremos ter, queremos obter, né? Queremos bens, envolvemos o nosso coração, envolvemos o nosso tempo, né? Muitas das vezes completamente, né, adquirir, né, o tesouro dessa terra. Mas o que a palavra do Senhor nos ensina, né? A juntar tesouros no céu. Aleluia. Foi pregado hoje pela manhã. E que nosso coração venha estar voltado mesmo, né? A buscar preciosamente a palavra do Senhor, a presença do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Eu convido a amada igreja a abrir lá no livro de Gênesis. Aleluia, Jesus. Grande Deus. Santo Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Santo e poderoso Deus. É no livro de Gênesis, capítulo 6, no versículo 5. Gênesis, capítulo 6, versículo 5. Que diz assim: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má, continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pensou-lhe em seu coração, e disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Então, do Senhor. Estas são as gerações de Noé.
Noé era varão justo e reto em suas gerações. Então, em sua geração, perdão. Noé andava com Deus e gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus e encheu-se a terra de violência, e viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Até aqui por enquanto. Então aqui nós vemos, né, que Jesus ele traz algo tão, né, atual, algo que, um exemplo, né, do que já havia acontecido. Jesus está pregando, né, sobre, né, nesse meio, né, o tempo em que Jesus ficou sobre a terra, anunciando, né, as boas novas, trazendo, né, as boas novas àquele povo. E da mesma forma nós nos deparamos nos dias de hoje, né, com um mundo aí fora, né, sem amor, um mundo corrompido, né, um mundo que não teme a Deus, né, um povo que afronta a Deus, que há, né, muitas das vezes a maldade de uma forma no coração humano, a ponto, né, de um adulto, muitas das vezes o pai matar uma criança, às vezes, né, de um adulto, né, que tem a sua consciência, né, plena ali, de fazer uma maldade com um animal, né, que é irracional, e tantas outras que são imensa maldade que nós nos deparamos, né, que nós encontramos assim que de entristecer o nosso coração. E Jesus ele já vem falando sobre essa iniquidade, sobre este pecado no meio do povo. Só que Deus aqui ele determina algo, mas me alegra o meu coração em saber que ainda há esperança em meio à ruína, né? Com o nosso Deus no controle. Por quê? Porque o Senhor ele é justo, né? Muitas das vezes nós olhamos algo no todo, muitas das vezes a gente fala, nossa, não tem mais jeito, né? Não tem mais salvação, porque a gente olha no nosso olho carnal. Mas o nosso Deus, ele vê além daquilo que os nossos olhos veem. Aleluia, glória a Deus. E houve uma esperança. Por quê? Porque Deus viu em Noé. Né? Deus viu em Noé, a palavra do Senhor vai dizer que era um homem justo, né? Um homem reto, um homem que andava com Deus. E através, né, da vida de uma família, através da vida de um homem que estava ali com o seu coração, né, temente ao Senhor, aleluia, glória a Deus, houve, né, uma esperança no meio da humanidade. Aleluia. O próprio Deus, ele fala, né, que ele se arrependeu, por quê? Porque ele começou a observar a iniquidade do ser humano, a iniquidade do homem, né? E eu acredito, igreja, que o Senhor, ele preparou várias oportunidades de arrependimento naquele tempo, porque Deus é bom, a palavra do Senhor diz que ele é bom, e Deus é justo, né? Mas o povo não se arrependia, o povo, né, queria o que? Os deleites, os desejos do mundo, o pecado, o povo amava, tanto que a palavra vai dizer que, né, o povo amou mais o mundo do que o Filho de Deus. Né? Então, o povo aqui, ele estava o quê? Se deleitando ao pecado, e não queria no arrependimento, não queria nada com o Senhor. E no meio desta geração, houve ali um homem, uma família que estava reto diante da presença do Senhor. E o Senhor, ele tem um propósito, o Senhor tem um plano. Aleluia, glória a Deus. Às vezes, igreja, dentro da nossa casa, às vezes nós falamos, mas é só eu que oro, é só eu que busco, é só eu que louvo, é só eu que saio de casa, né, vários anos para servir ao Senhor na igreja, ninguém mais da minha casa vai. Mas olha aqui, no meio de uma geração, a palavra do Senhor diz, havia um homem, aleluia, glória a Deus, justo, que andava com o Senhor. Aleluia! E através deste homem, aleluia, glória a Deus, por ele temer a Deus, é que a graça do Senhor nos alcançou, aleluia.
aleluia. E hoje estamos aqui porque alguém lá atrás permaneceu firme, fiel na presença do Senhor. Então eu digo para nós nesta noite que nós possamos permanecer firme e fiel, porque o Senhor, Ele é justo e Ele recompensa os seus. Aleluia, glória a Deus, santo e poderoso Deus. E aqui Noé permaneceu firme, então Deus começa a trabalhar de uma forma diferente, porque Deus achou graça sobre a vida de Noé. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Então Deus prepara, né? Ali começa a preparar Noé para fazer uma arca, para que Deus, né? Para que a humanidade ainda houvesse esperança sobre a humanidade. Aleluia, glória a Deus. E Noé é obediente a Deus. Agora imagina naquele tempo a obediência ao Senhor em preparar uma arca. Hoje, com tantas ferramentas, com tanta tecnologia que tem, que facilita o homem muitas das vezes de preparar, né, algo grandioso. Mas naquele tempo, Noé e sua família começam ali a trabalhar para o Senhor. Começa ali a obedecer a voz, aleluia, glória a Deus, de Deus. E ali há uma esperança, aleluia, glória a Deus. Então, igreja, independente de que seja a situação, a circunstância, muitas das vezes que nós estamos vivendo, que os nossos olhos alcançam e diz, Senhor, derrama de misericórdia. O Senhor, Ele é misericordioso. O Senhor, Ele derrama esperança. Aleluia, glória a Deus. Porque houve esperança em meio àquela geração, aonde Noé, né, e sua família foi salvo do dilúvio. Aleluia, glória a Deus. Deus fez se cumprir ali para que, né, viesse os homens a entender, né, que Deus é Deus, Ele é poderoso, Ele é aquele que dá vida, Ele é aquele que tira a vida, né, tudo está no controle de Deus. Então Jesus, né, ali em Mateus, como nós lemos, né, ele vem alertando o povo, olha como foi nos dias de Noé, né, o povo estava ali, né, se dando aos deleites, né, às vontades. Não é errado trabalhar? Não é. É errado, né, você ter ali um banquete na sua casa, muito pelo contrário, é bênção, né, você ir numa festa, você ter um tempo ali de comunhão, é bênção de Deus sobre a nossa vida. Mas nós, o que Jesus vem trazendo para nós nos dias de hoje, vamos começar a apurar as nossas atitudes. Será que o meu tempo, ele tem sido, aleluia, glória a Deus, um tempo onde tem tido ali, né, como a palavra do Senhor diz em Eclesiastes, é um tempo determinado para todas as coisas? Será que eu tenho zelado, né, pela minha casa, pela minha família, pela obra do Senhor, conforme o Senhor requer de mim? Ou será que eu tenho dedicado, né, o meu tempo, a minha semana, o mês, o ano, somente, né, em uma situação, né, em adquirir, em obter, em conquistar, né, ou muitas das vezes, né, para o mundo aí fora, como era no tempo de Noé, às vezes se dar ao deleite, né, que não é o nosso caso, glória a Deus por isso, mas o mundo aí fora nós sabemos que é assim. Às vezes ficar, né, ganancioso de coração. Mas e o tempo para o Senhor? Né? O tempo de qualidade para o Senhor. Nós não sabemos o dia e que hora virá, mas uma coisa é certa, Ele virá. Aleluia! Aleluia. Essa é o que nos promete a palavra do Senhor. Aleluia, glória a Deus, que Jesus virá, aleluia. Vamos ler aqui no capítulo 7. Versículo 1, aleluia, Jesus, glória a Deus, que diz assim: pois disse o Senhor a Noé, entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim, nesta geração, até aqui. Então o Senhor, Ele convida Noé a entrar na arca. Noé preparou a arca, levou muitos anos. Então imagina o tempo, né? Quantos anos levou Noé para poder, né, preparar aquela arca. Olha o tempo de oportunidade que aquele povo teve de se arrepender. Olha o tempo de oportunidade, né, que teve para aquele povo, né, dizer, nossa, mas por que esse homem, né, está fazendo essa arca? Algo, né, um mistério tem sobre essa situação, sobre essa circunstância. Mas não, a mente, o coração do homem estava tão envolvido a este mundo,
que deixou passar desapercebido, né? E geração, igreja, geração, né? O povo foi passando, não é, preparando, né? Eu acredito que crianças nascendo, crianças, né? Pessoas falecendo e não é ali preparando a arca, né? E não deram a atenção devida a qual deveria dar. E hoje, como que é? Qual é a nossa arca no dia de hoje? Nós sabemos que é Jesus Cristo. A graça a qual Deus tem permitido, aleluia, sobre a nossa vida. Essa graça é uma porta aberta, onde o Senhor está dizendo, olha, vem. Só que há um tempo determinado, porque a graça, ela vai se fechar, a porta, ela vai se fechar. Quando Jesus vir, aleluia, glória a Deus, e arrebatar a sua igreja, aí será o tempo da tribulação. Não será mais o tempo da graça. O tempo da graça é hoje, o tempo do favor de Deus é hoje, é agora para a nossa vida. Então o tempo de nós se arrependermos, de nós se lançarmos diante da presença do Pai, é hoje. Nós não sabemos o dia de amanhã pertence a Deus. E Jesus, ele vem falando, aleluia, glória a Deus, em Mateus sobre essa questão. E é muito forte, porque o povo estava desapercebido, o povo estava desatento, né? E ali, Noé preparando aquela arca por tantos anos, mas o povo estava desapercebido ali. E Jesus, ele vem falando sobre essa questão. E hoje nós estamos pegando a palavra do Senhor, uma oportunidade como essa, né? Às vezes no nosso trabalho, às vezes numa fila, às vezes no mercado. Quando nós temos a oportunidade, nós falamos de Jesus. Mas quantas das vezes nós lançamos na semente, e muitas das vezes o coração está tão seco lá fora, que não, né, olhando assim, parece que não entra, não penetra. E tem muitos até que questionam, e às vezes quer até discutir, quando nós lançamos a palavra. Mas a nossa missão como a igreja do Senhor é o que? Anunciar a palavra. Ser vaso, ser instrumento nas mãos do Senhor. Porque haverá um dia determinado do Senhor, aleluia. Há um dia determinado que o nosso Deus vai dizer, esse é o tempo. E Jesus virá, aleluia, sobre as nuvens e arrebatar a igreja, vai arrebatar a igreja, aleluia. E muitos vão ficar ali como loucos, sem saber o que estão acontecendo, né? O sistema, né? O governo, tudo vai, né, se descontrolar. Por quê? Porque a igreja não está mais na terra. A igreja será arrebatada, que nós, igreja, possamos estar, aleluia, glória a Deus, vigilante, como fala a palavra do Senhor. Porque o pai de família, se ele soubesse a hora da noite, né, que o ladrão viria minar a sua casa, roubar a sua casa, ele não estaria atento, com certeza. Ele ia se preparar, ele ia estar ali vigilante, ele não ia adormecer. É isso que Jesus está falando. Igreja, que nós possamos estar o quê? Atento, né? Estar ali esperto, estar apercebido. Aleluia, glória a Deus. Porque quando Jesus virá, igreja, nós temos que estar com a nossa vida diante do altar do Senhor. Quantas das vezes eu mesmo falo, Senhor, me perdoa, porque parece que para mim, eu falo de mim mesmo, eu, Luana, parece que, né, algo assim que eu necessito em matar todos os dias na minha carne, muitas das vezes é a ira. Às vezes é coisas pequenas que, né, quando vê que não, fala, Senhor, tem misericórdia, Senhor, me ensina, né, a ter mansidão, que eu preciso da mansidão, né? Cada um de nós tem um espinho na carne, muitas das vezes para mim é nisso. Eu sei, Senhor, será que, né, numa circunstância dessa, no momento da ira, eu vou perder a minha salvação, porque eu não me controlei, porque eu não renunciei à minha vontade? Misericórdia, né? Misericórdia. Então que nós, igreja, possamos mesmo, né, nesta noite, estar atentos, né, no nosso dia a dia, aquilo que o Senhor tem falado mesmo, guardar como pérola, como preciosa é a palavra do Senhor sobre a nossa vida. Glória a Deus. Né? E que essa preciosa palavra nós possamos mesmo anunciar, possamos abrir a nossa mão e lançar a preciosa semente do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Para que, né, as oportunidades elas sejam lançadas ao próximo
que muitas das vezes não está tendo a oportunidade, ou às vezes não está desapercebido da graça, da oportunidade que Deus tem dado. Porque Jesus, Ele nos deu esta oportunidade, aleluia, glória a Deus, de viver a palavra do Senhor, de viver, aleluia, glória a Deus, as bênçãos do Senhor sobre a nossa vida. O fato não é sobre, né, a comida, a bebida, né, a festa, não é essa a questão. O que Jesus está dizendo é o quê? Qual é o tempo da dedicação que eu estou tendo? Né? Será que o meu 100% está em trabalhar? O meu 100% está em descansar? Será que o meu 100% está, né, somente em uma questão? Ou será que eu tenho tido sabedoria através do Espírito Santo de Deus, de distribuir com sabedoria, aleluia, glória a Deus, e ter como prioridade, aleluia, glória a Deus, ajuntar o tesouro no céu, né? Anunciar o Evangelho, falar as boas novas, fazer a obra do Senhor com amor, aleluia, glória a Deus, aleluia. E dedicar, aleluia, ao reino, aleluia, glória a Deus, com dedicação e amor, aleluia, em nome de Jesus, amém? Assim agradeço a oportunidade, em nome do Senhor Jesus, as palmas de honra.